Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, segunda-feira, dia 26 de setembro de 2016. E aqui eu trago as minhas impressões sobre o comportamento do mercado e o que esperar para os próximos pregões. Nessa primeira parte do Farol a gente foca nos índices aqui no Brasil, lá fora, Estados Unidos e dólar. Vamos então ao mercado. Se vocês não assistiram o Farol da sexta-feira, eu convido vocês a assistirem. Ali eu detalho um pouco melhor, provavelmente do que eu vou detalhar agora, o meu entendimento do que o mercado provavelmente está fazendo. O que a gente tem aqui é um cenário de tendência indefinida, né, que se intensificou a partir da metade de agosto. O mercado que não tem direção, hora vai para cima, hora vai para baixo, o que torna o mercado mais difícil para se operar. Semana passada, na quarta-feira, nós tivemos um evento bem importante, que foi a questão da taxa de juros nos Estados Unidos, e a reação inicial do mercado foi um movimento de alta, mas não foi muito longe, né? Na sexta-feira, o mercado tinha esse aspecto, e o que eu mencionei é que, considerando o cenário de tendência de baixa lá nos Estados Unidos, já com tendência estabelecida e mercado testando uma zona de resistência para provavelmente dando um sinal de entrada de pressão vendedora, provavelmente a gente teria um movimento de queda na segunda-feira, lá fora. Nosso mercado estando do jeito que estava, que é esse gráfico na sexta-feira, possivelmente também teria um pregão em queda. E tendo um pregão em queda hoje, ia começar a ficar um pouco óbvio um cenário de ombro, cabeça a ombro, para a maior parte do mercado, aquele padrão clássico de ombro, cabeça, ombro, que dependeria ainda do movimento de queda, idealmente o rompimento desse fundo. Detalhe ainda para a LTA, que nosso mercado tem desde janeiro e que está testando. Eu fiz um pequeno ajuste nela recentemente, então ela saiu um pouco do toque daqui, mas essa é a nossa LTA. Então aqui a gente pode ver que hoje nós tivemos um dia de queda, 1,10%, vai ficando mais claro esse cenário de ombro, cabeça, ombro, que é um padrão baixista, é um padrão que está bem comum esse ano. Aqui nós temos um outro ombro, cabeça, ombro, né? E reparem na característica de linha de pescoço inclinada para baixo, é mais ou menos o que nós temos aqui. Tá? Eu não vou esperar o mercado romper esta linha, tá? A linha de pescoço para pensar em operações na ponta vendedora. Um primeiro sinal já seria o rompimento da LTA, e o sinal que eu levaria em consideração seria o rompimento desse, esse é o sinal mais forte, né? O rompimento desse fundo, certo? O que nos daria um pivô de baixa. O mais importante do ombro, cabeça, ombro é que ele é um pivô de baixa. Se tu não conhecer a figura de ombro, cabeça, ombro, mas tu conhecer um pivô de baixa ou um pivô de alta, tu já tem ferramentas para conseguir operar esses movimentos. Tá? Então a gente teve esse ombro, cabeça, ombro com a mesma característica de fundos mais baixos, tá? Também com uma característica de mercado meio complicado anteriormente aqui, algo parecido com o que nós tivemos aqui. Então acredito sim que o nosso mercado venha a desenvolver um movimento de queda nos próximos pregões. Mas é um cenário delicado, não é um cenário fácil de operar, porque o mercado aqui está muito suscetível a qualquer virada. Tá? Como a gente está nessa tendência indefinida, a gente está em cima da média móvel de 21 períodos, que está aqui, ó, oscilando para cima e para baixo, é muito fácil ela virar para cima e virar para baixo, o mercado ficar forte para cima ou ficar forte para baixo. Tá? Mas a minha impressão é que o mercado é de queda. Vamos olhar o gráfico semanal. Tá? Me questionaram hoje no bate-papo de fechamento de uma figura aqui de ombro, cabeça, ombro, né, invertido no semanal. Aqui eu acho que a gente tem linha de pescoço bem inclinada, não me parece tanto aí uma figura de ombro, cabeça, ombro, tá? Mas de qualquer forma, sendo uma figura de ombro, cabeça, ombro, eu entendo que o rompimento foi aqui, tá? E um pullback no ponto rompido, que também vem a ser a cabeça de um pivô, é normal. Uma correção aqui seria aquela correção que eu venho falando, que seria tranquilíssima, né? Em busca dos 54.500 pontos. Mas o meu sentimento, a minha sensação, eu já coloquei isso outras vezes, é que se o mercado começar a corrigir, provavelmente vai além dessa região aqui. Ainda mais com o pivô e com o padrão que está se desenhando, e vai ficando cada vez mais claro. Tá? O que é mais importante
deste padrão de ombro, cabeça, ombro, é a simetria. Então, nesse fundo agudo que a gente teve na transição de janeiro para fevereiro, né, se cria um eixo e o que a gente tem de um lado do eixo é refletido no outro. Não é perfeito, mas nos chama atenção. Por exemplo, esse fundo aqui reflete esse fundo aqui, certo? Esta alta está refletindo talvez esta alta aqui. Okay? A gente tem uma hipótese desse movimento aqui, ó, daí num cenário autista, ser isso aqui. E a gente tem mais uma puxada para cima, daí para buscar os 62.500 pontos. É uma hipótese, que não está descartada. Tá? Mas se o mercado iniciar o movimento de queda rompendo esse pivôzinho no gráfico diário para baixo, daí eu acredito que nós já estejamos vindo refletir este movimento que foi de alta aqui, daí provavelmente num movimento de queda. E onde a simetria nos traria mais ou menos para esse fundo aqui, que é onde eu venho dizendo que, né, seria o suporte principal para um movimento forte de queda. Abaixo dessa região aqui as coisas complicam. Tá? E a gente tem aqui essa zona toda de referência de fundos. Ó. Então, em caso o mercado iniciar um movimento de queda, uma queda até aqui não fica descartada. Ok? Mas daí a gente tem que ver a evolução do mercado. Certo? A única coisa que me chamou a atenção de uma forma negativa, mas nem tanto em relação à possibilidade desse padrão, é o volume baixo. Tá? Mas, de qualquer forma, ao longo, né, da formação de um ombro, cabeça-ombro, desde aqui, né, usualmente você tem uma diminuição do volume. Ela não fica visível no gráfico do índice. Tá? Então, não temos esse comportamento tão claro. Mas o volume vem diminuindo desde esse último movimento aqui. Tá? Bom, vamos olhar o mercado americano. O índice Dow Jones, tá, fez aqui uma congestão, rompeu para baixo de uma forma violenta, fez o pullback e na sexta-feira fechou indicando retomada do movimento de queda. Lembra? Foi o que a gente falou. A perda mínima detonaria um movimento de queda. Isso aconteceu. É um movimento intenso até, razoavelmente intenso no gráfico do índice Dow Jones, deixando inclusive mais um gap aberto. Aqui um gap de fuga. Aqui parece que um gap de exaustão, aqui talvez um gap de fuga. Então o mercado está pesado. Eu desenhei agora um canal de baixa. É uma possibilidade esse canal de baixa, eu vou deixar ele aí. Ok? No S&P, eu tenho aqui o gráfico do mini do S&P. Ele não está tão baixista quanto o índice Dow Jones, mas é um cenário muito, muito, muito parecido. Tá? Sinal da sexta-feira, a perda mínima detonaria um movimento de queda que nós estamos tendo. Essa contração aqui já era, não tem mais muito. Bom, tem essa LTAzinha aqui que ainda pode ter algum papel. Mas a minha expectativa é que o mercado caia. E se houver um rompimento desse fundo, daí se sacramenta e um cenário baixista que nós já temos em tendência. Zigue-zague descendente. Essa zona é importante porque é um bom suporte, tá vendo? Abaixo dessa zona, o mercado daí deve passar por um período corretivo um pouco mais intenso. Como fez aqui, como fez aqui, como fez aqui rapidamente. Tá? Então, na minha leitura, os mercados estão favorecendo um movimento de queda. O que muda isso? Se o mercado inverter, romper o topo anterior. A gente vai ficar num cenário indefinido até o rompimento dessa zona de resistência, que daí abriria espaço, né, livre para novas movimentações altistas. Ok? Rompimento desse topo, mercado meio indefinido com alvo aqui, o rompimento dessa região no gráfico do índice Dow Jones, daí sim deixa ele livre para o movimento de alta. Mas o mercado americano favorece uma movimentação baixista. Lembrando também que no semanal, o fechamento da semana passada, não foi legal no índice Dow Jones. Então, esse é o mercado americano. Voltamos para o gráfico aqui do índice Bovespa. Também vejo um viés mais baixista. O que pode mudar? Se o mercado começar a subir e romper esse topo. Se isso acontecer, pessoal, eu posso até ser um pouquinho agressivo na ponta compradora aqui, porque a frustração de um ombro cabeça a ombro também tem boas consequências. Não é qualquer congestão que faz um ombro cabeça a ombro. Tá? Então, não é qualquer cenário de rompimento de topo anterior dentro de uma congestão que sinaliza, dá um sinal significativo para uma alta. Na maioria das vezes, não dá. O mercado indefinido fica oscilando perdido dentro de uma zona de congestão, acho que mais ou menos como o dólar a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Mas como ficou um cenário de ombro cabeça a ombro, daí a gente pode ser um pouco mais agressivo na ponta compradora em rompimentos aqui e não dar tanta bola à cabeça do ombro cabeça a ombro, que nesses cenários costuma ser ultrapassada. Olhando o WIN-V16,
a gente tem um cenário de congestão lateral, mas também se exibe uma certa simetria aqui, ó, nesse topo intermediário, e daí é uma cabeça meio estranha, ombro e talvez aqui um outro ombro. Então o que eu quero dizer para vocês é que se a gente tem esse movimento aqui, talvez a gente tenha um movimento também assim. E o sinal forte vai ser o quê? Vai ser o rompimento de suporte. Qualquer coisa antes disso, qualquer coisa antes do rompimento de suporte é meia boca. Tá? O candlezinho de hoje mantém um gap aberto, certo? Candle pequeno geralmente é candle forte depois. Então, o que é mais provável? Um candle forte para cima ou um candle forte para baixo? Me parece para baixo. A perda mínima já poderia ser um argumento para uma venda. Tá? Questão do gap de fuga. Se quiser usar um stop curto, eu acho que o ideal seria acima do gap. Tá? Então, eu ficaria bem atento a operações na ponta variadora no mini índice. Eu acho que já está valendo a pena para quem não tem posição. Se a gente for olhar o intraday, o mercado abriu em gap de baixa, manteve o gap aberto e foi se arrastando um movimento de queda chato ao longo de todo o pregão. Reparem que a gente tem essas duas hipóteses aqui de LTA, uma já sendo tocada, outra um pouquinho mais abaixo. Na minha leitura, o rompimento desta região aqui aumenta muito as chances do mercado acelerar um movimento de queda. Se não tivesse o tempo de pregão, eu ficaria atento ao rompimento da CLTB, que pode sim, isso aqui até pode ser visto como uma cunha, tá? Mas o rompimento da CLTB de curto prazo abre espaço para um movimento de alta aqui. Se romper aqui, talvez buscar esta LTB aqui. E nesse cenário do mercado, além desse ponto, o cenário fica meio indefinido, porque de certa maneira a gente tem essa LTA atuante, mas também essa LTB atuante, o mercado fica travado, deve ficar andando de lado, mais ou menos como a gente teve o mercado aqui, o que torna o mercado difícil no intraday. Tá? Então, realmente o cenário atual do mercado não é muito fácil. O rompimento do fundo de hoje, provavelmente bom sinal vendedor. Dito isso, vamos para o dólar. O dólar opera dentro de um retângulo, uma tendência indefinida, uns vão dizer lateral, acho que é mais... uma tendência lateral, tá? Mas ela tende a ser mais errática dentro desta congestão, né? Os movimentos aqui. Eu acho que o dólar está mais para uma alta do que para uma queda. Não acredito que o dólar vai romper esse fundo pelos próximos meses. Romper este topo também não acredito, é um topo muito forte, mas se romper a gente deve avaliar. Para qualquer um dos lados, né? Se o mercado romper a gente tem que avaliar muito bem. Mas eu acho mais provável que o dólar fique travado em movimentos meio erráticos aqui dentro, no curto prazo com um viazinho um pouco mais altista. Tá? Mas ele perdeu muita força nesse movimento de queda, o que afastou da minha leitura um cenário de tendência de alta mesmo, que pudesse buscar, num primeiro momento, a faixa dos 3.605. Olhando o contrato vigente da WDOV16 nos 60 minutos, a gente fechou na sexta, aqui assim. E o que eu disse pra vocês, assim como eu falei na quinta-feira, olha, provavelmente o dólar faz um movimento corretivo aqui. Pá! Foi rápido e o mercado voltou a subir. Tendo subido, o próximo alvo, a retração de 0,382 e essa região aqui. O mercado chegou ali no fechamento da sexta-feira, era esperado um movimento corretivo, o que aconteceu? E agora o dólar já volta a subir. Tá? Se o dólar romper essa região, acredito que a gente vai ter uma movimentação altista em busca da retração de 0,68 aqui. Talvez dentro desse canalzinho de alta que, na minha opinião, não foi desconfigurado. A gente pode tentar um ajuste melhor aqui, um traçado melhor, mas ele não foi desconfigurado para mim. Algo nesse sentido, talvez. Mas hoje não foi um dia bom para operar dólar dentro dos modelos que a gente segue, porque nós tivemos um dia com características Search and Destroy já no início, né? Que aqui o gráfico de 15 minutos foi para baixo, foi para cima da linha d'água, da média móvel de 200, caiu um pouquinho, não foi muito longe e volta a subir. O ponto que nos interessa, repara a resistência aqui, ó, forte do gap, testada, muito próximo, se romper. Daí provavelmente a gente tem oportunidade de compra no dólar. Olhando os contratos de juro, eles sinalizaram a tentativa aí de uma alta. A gente está olhando aqui o DI1F18, teria acionado e voltou, não era um ponto muito bom. DI1F19 está um pouquinho melhor, acionou e também voltou. DI1
F25 seria o sinal mais consistente, acionou, voltou um pouquinho, mas não voltou tudo. Então eu ainda vejo, principalmente nesse gráfico, uma boa possibilidade de um movimentozinho de alta. Certo, pessoal? Então essas minhas impressões para estes principais gráficos. Essa é a parte aberta do farol, aberta aqui no YouTube para todo mundo. Mas agora a gente tem a parte 2 do farol, a gente fala sobre todos os papéis que estão elencados aí na descrição do vídeo. A gente fala aí sobre os trades que eu estou vendo, com os pontos de entrada e saída. Mas esse é o conteúdo que a gente deixa restrito dos nossos assinantes do nosso site lsanalise.com.br. Eu insisto que vocês deem um pulinho lá, conheçam um pouco nosso trabalho e nos prestigiem. Fico por aqui, bom descanso e até terça-feira.